vamos lá, galera. É o seguinte. Eduardo, o que a gente faz com máquinas preditivas? Como é que a gente usa máquinas preditivas? Beleza. É o seguinte, quando a gente está ali resolvendo um problema de negócio, cientista de dados, ele resolve problemas de negócio. O que é um problema de negócio, Eduardo? Geralmente a gente vai precisar fazer algum tipo de previsão, a gente vai precisar fazer algum tipo de detecção, e para fazer esse tipo de trabalho a gente se utiliza das máquinas preditivas, porque eles possuem algoritmos que nos auxiliam ali a entender um tipo de comportamento em si. Só que antes de entrar ali nos algoritmos e no machine learning, sim, no aprendizado de máquina, a gente tem alguns tipos de problemas que a gente costuma resolver. Existem mais, mas assim, 90% dos problemas que a gente vai resolver como cientista de dados, eles vão estar ali permeando essas três categorias, tá bom? São problemas que vão ter classificação, já vou entrar em detalhes, fica tranquilo. Problemas que vão falar de regressão e problemas de clusterização. Eduardo, me dá um exemplo aí de problema de classificação. Olha só, se você está querendo fazer uma previsão de se um pulmão ele tem ali uma bactéria ou não, se você está dizendo que o 1 é possui a bactéria e 0 é não possui a bactéria, você vai criar uma máquina preditiva para me dizer exatamente isso. Ó, preciso saber se o pulmão tem bactéria ou não. Beleza? Esse aqui é um pulmão, né? Bem desenhadinho aqui. Meu Deus do céu, mas isso é um pulmão. Para que eu possa fazer essa previsão, olha só, galera, eu preciso utilizar os dados. Eu vou ter ali uma massa de dados e essa massa de dados vai me permitir descobrir se eu tenho características que, ao estar ali trabalhando juntas, correlacionadas, me dão um indicativo de que o pulmão tem bactéria ou não. Resumidamente, é isso que vai acontecer. Quando eu tenho classes, é um problema de classificação. Simples assim. Eu não tenho a classe doente e a classe saudável aqui. Ó, o pulmão tem bactéria, então tá doente. Ou né? Isso depende muito. Isso aqui a gente chama de target. O que é o target? É a classe, né? A classe é exatamente o que a gente vai querer prever. A gente tem dados históricos. O que são os dados históricos? Ó, Eduardo teve Covid, ficou internado e tinha uma bactéria no pulmão. Então, e teve pneumonia. Então, Eduardo tinha uma bactéria no pulmão. Então, dado esses dados que existem aqui, eu consigo fazer a correlação sobre todas essas variáveis aqui e pegar um novo paciente e conseguir chegar numa estimativa ali com um certo percentual de assertividade e dizer se esse novo paciente que eu estou passando na máquina preditiva tem uma bactéria no pulmão ou se o pulmão dele está ali limpinho. Dadas essas variáveis aqui. Teve Covid, tá com pneumonia, tá internado, enfim. Dadas essas várias variáveis, eu consigo fazer esse tipo de abordagem. Esse é um exemplo clássico de problemas de classificação, tranquilo? Outro exemplo, vou dar o exemplo aqui para a galera que já participou da maratona. Eu quero saber qual é o risco do cliente, se é alto, se é médio ou se é baixo. Eu não tenho 3 categorias aqui, então eu vou jogar ali um cliente e aí a máquina preditiva vai falar: esse cliente é A, esse cliente é médio, esse cliente é baixo. Tenho 3 categorias. Essas categorias são classificações, né? São classes, né? Então por isso que é um problema de classificação. Tranquilo? Matamos um tipo de problema de negócio que a gente resolve. Quando a gente quer prever um valor, por exemplo, cara, eu tenho aqui um valor do limite do cheque especial do cara. Então, eu quero saber qual é o valor que eu devo colocar de cheque especial para esse cliente. É um valor, né? Então, eu tenho lá R$ 2.000 de cheque especial. Isso significa que o banco rodou uma máquina preditiva e falou assim, cara, para esse cliente aqui eu dou 2.000 de limite. Não é assim que funciona? Não é assim? Você não tem um limite? É claro que o seu limite deve ser muito maior que o meu, mas a gente, né, é bom que você nem utilize esse limite, inclusive, né? Porque se você tem um valor aqui, o valor você está resolvendo você tem um problema de regressão, tá bom? Quando tem valores. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo do cheque especial, mas eu quero prever qual é o valor do carro. Eu quero prever qual é o valor do carro.
Então, eu tenho várias características de carros, e aí eu quero prever qual é o valor desse carro. Esse carro aqui vai valer 100 mil reais. Esse carro aqui é valioso. Ah, não, esse outro carro aqui vai valer 150 mil reais. É uma Range Rover Evoque. Então, quando você quer prever valor, você está você está com um problema de regressão para se resolver. Tranquilo? Então, se eu tenho classe é classificação, se eu tenho um valor é regressão. Agora, se eu não tenho nenhum dos dois, Eduardo, se eu estou querendo fazer ali uma previsão ali para que eu possa saber se o cliente ele está mais propenso a fazer um negócio ou não. Ali eu quero separar o cliente em grupos, eu não tenho um target, eu quero saber se esse cliente está mais grupo A, grupo B ou grupo C, se é mais um cliente alta renda, se é um cliente ali de renda média ou se é um cliente da classe C, renda baixa. Eu só preciso agrupar os meus clientes dessa forma. Por quê? Porque aí eu vou colocar, eu tenho um produto de alto valor, eu quero colocar ali o meu produto, anunciar somente para os meus clientes de alto valor. Tem como fazer isso, Eduardo? Você está fazendo um cluster, né? Você está fazendo uma clusterização, um agrupamento. Tá bom? Então é isso que a gente está fazendo. É um problema de negócio que a gente está tentando resolver, é um problema de clusterização. Tranquilo?